Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Genealogia e Genética em Foco. Hoje nós vamos falar sobre DNA mitocondrial, ou seja, o DNA da linhagem materna, aquele que nós herdamos de nossa mãe e que nos indica a nossa linhagem materna, a nossa linhagem matrilinear em linha reta em centenas de milhares de anos. Esse vídeo é em homenagem ao Dia das Mães, que é amanhã, domingo, dia 8 de maio. Logo após a nossa vinheta, começaremos com o tema de hoje. Conforme vocês podem ver nessa imagem, o DNA materno ele é transmitido pela linha das mães, ou seja, pela linha matrilinear, que é então aquilo que a gente chama como linhagem materna. Quando a mãe transmite para uma filha esse DNA materno, ele segue nas gerações posteriores de mulher para mulher. Quando é transmitido para um filho homem, esse DNA materno não será transmitido para seus netos, pelo fato de que nós homens transmitimos o Y-DNA para nossos filhos homens e o DNA mitocondrial que nós herdamos de nossa mãe para em nós homens, porque a gente não transmite esse DNA materno. Somente as mulheres transmitem uma cadeia de continuidade para suas filhas. Falamos de DNA mitocondrial, estamos falando das mitocôndrias. As mitocôndrias são organelas celulares relacionadas com o processo de respiração celular. Conforme vocês podem olhar nessa imagem e visualizar nessa imagem, eu estou fazendo a indicação para vocês do DNA mitocondrial, que fica no interior, então, da mitocôndria. Essa organela, conforme eu expliquei. Ao estudar as linhagens tanto materna quanto paterna, hoje o nosso objetivo é a linhagem materna, a gente entende que ali, a partir do final da última era glacial, ocorreram processos de migração norte-sul, leste-oeste, principalmente no Velho Mundo, ali na Europa, Oriente Médio, norte da África, e ao final desta era de gelo e de grande resfriamento do planeta Terra, muitas migrações começaram a ocorrer. Nesse processo de migração e de fixação de humanos em outras regiões e de mesclas de culturas, com o passar dos anos, dos séculos e dos milênios, começaram a ocorrer mutações genéticas no DNA dessas populações. Aí a gente encontra então a característica do DNA materno, por exemplo, e como vocês podem observar, a linhagem materna e paterna começam a se desdobrar. Aqui nessa imagem nós podemos observar como se desloca e como se subdivide, melhor explicando, as linhagens maternas. Relembrando a vocês que a linhagem materna é a linhagem que segue em linha matrilinear, ou seja, em linha reta, de mãe para mãe. Bom, eu já falei aqui no canal sobre DNA autossômico, eu já falei também aqui no canal sobre DNA Y-DNA, o paterno, ou seja, a linhagem paterna. Hoje estamos aqui para falar da linhagem mitocondrial, que é a linhagem materna, conforme segue a explicação do vídeo. Interessante entender que a história da humanidade, ela também e primordialmente está relacionada ao seu DNA. Digo primordialmente porque é a partir dali que nós podemos conhecer os fluxos migratórios e as localizações das populações humanas nas diferentes fases da história da humanidade. Agora vamos observar nesse mapa os principais haplogrupos, ou seja, a distribuição deles pelo globo terrestre. Cada continente abriga uma quantidade de haplogrupos, macrohaplogrupos, e é claro, conforme eu já expliquei para vocês, cada haplogrupo se subdivide em clades e subclades, que para você identificar, você precisa realizar testes mais profundos de genética das linhagens, tanto paterna quanto materna.
Conforme nós temos nesta imagem, temos o continente africano com os macrohaplogrupo do grupo L. Na Europa, nós temos subdivisões de vários haplogrupos, sendo eles, conforme observamos nessa imagem, o macrohaplogrupo materno H, U, X, T, W. Interessante observar que o X ele está presente também no continente americano, população originária, então em povos indígenas, na Ásia Ocidental, ou seja, naquela região ali marcada no mapa, onde está o X, chamada de Eurásia, no norte da África e nordeste da África também. Como vamos saber, por exemplo, se nós temos um haplogrupo determinado, de onde é? Para isso, você pode utilizar plataformas de predição, como o GEMLeak, que é o site onde você coloca seus dados brutos lá e conforme a leitura dele, ele vai indicar pelo menos uma probabilidade de qual clade se encontra o seu haplogrupo, além de confirmar o seu haplogrupo. E demais testes de sequenciamento, claro, de linhagem materna, sequenciamento geral, ou conforme a sua necessidade e o seu objetivo, conforme o seu interesse em saber sobre a sua ancestralidade. É recomendável que você realize testes profundos ou pelo menos faça a predição de sua linhagem tanto materna quanto paterna. A título de exemplo, vou falar do meu haplogrupo materno, que é o L3. O L3 desempenhou um papel fundamental na dispersão inicial dos seres humanos modernos para fora do continente africano, estando associado ao evento conhecido como Recent Out of Africa Event. Ou seja, ele teve papel importante em desdobramentos que aconteceram a partir do Oriente Médio em direção, então, à Ásia e à Europa. Porém, o L3 também se manteve dentro do continente africano, tendo dispersões por várias regiões do continente africano, conforme vocês podem observar neste mapa, que está neste interessante artigo que fala sobre a expansão do DNA mitocondrial L3 dentro e fora do continente africano. Conforme apresenta aqui essa ilustração do site Wikipedia, que o haplogrupo L, além da sua presença no local de sua origem África, também ele se apresenta no Oriente Médio e alguns países do Mediterrâneo. Ao aprofundar meu conhecimento sobre meu haplogrupo L3, eu descobri que sou L3D4A, a partir das predições que foram realizadas, indicando então que a minha matriarca, a origem da minha linhagem materna, está no nordeste da África, na região da África Oriental, entre o Quênia, a Etiópia e o Sudão. Lembrando a vocês que esse vídeo foi feito em homenagem ao Dia das Mães e buscando então também estimular vocês ao aprofundamento do conhecimento sobre seus haplogrupos, tanto materno quanto paterno. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Agradeço pela atenção, feliz Dia das Mães e até o próximo vídeo.